Na aula de hoje vamos aprender como resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem do tipo separável, tá? Uma EDO separável, ela é desse tipo aqui, y' igual a f de x, onde x aqui é a tua variável independente e y a tua variável dependente, e essa f ela consegue ser decomposta no produto de duas funções, em uma g, que só depende de x, e uma h, que só depende de y. Quando essa tua f de xy conseguir ser decomposta nessa forma, então aí você tem uma equação separável. E aí, como é a forma de resolver uma equação separável? É bem simples. Y' significa dy dx, correto? E aí o que é que você faz? Você isola de um lado da equação tudo que contém x e do outro lado tudo que contém y, isolando também os diferenciais. Ou seja, essencialmente você pega e traz h de y aqui para baixo, né? Então fica assim, ó, dy sobre h de y igual a g de x dx. Tá, beleza? Então você faz essa operação aqui, em seguida você integra. Então, ó, integral de 1 sobre h de y dy igual a integral de g de x dx. Em seguida, depois de fazer essa integração, é de se esperar que você obtenha aqui do lado esquerdo uma função h grande de y e do lado direito que você obtenha uma função g grande que só depende de x mais uma constantezinha de integração, tá? Que basta você deixar aqui do lado direito, né? Porque a integração do lado esquerdo ela também gera uma constante. Só que você junta as duas constantes numa só e deixa só aqui do lado direito, beleza? Tá certo. E aí na prática, né? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer 3 exemplos aqui. 2 mais introdutórios e um pouquinho mais refinado. Então aqui exemplo 1. Exemplo 1, resolva esse PVI aqui. Y' igual a y-1 dividido por x mais 3 com a condição inicial y de menos 1 igual a 0. Então aí como é que você faz, tá? Para não haver perigo de você se confundir, eu sugiro que quando você esteja lidando com equações que você percebe que é separável, você escreva y' na forma dy dx, tá? No caso em que a variável independente for. Então, ó, essa EDO, ela é assim, ela é dy dx igual a y-1 sobre x mais 3. E aí você faz o que eu falei acima, né? Você tenta isolar o diferencial dy acompanhada de uma função que só depende de y e o diferencial dx acompanhado de uma função que só depende de x. Então o esquema é você fazer o quê? É você pegar esse y-1 que está bem aqui, passa dividindo aqui para baixo do dy, pega esse dx aqui e passa multiplicando aqui esse numerador. Então fica assim, ó, dy dividido por y-1 igual a dx dividido por x mais 3. Tá? Isso aí é a separação de variáveis. E agora você pega e integra. E aí você faz assim, ó, integral. Aí aqui eu sugiro que você faça o seguinte. Você coloca 1 sobre a função y-1. Aí bota o dy aqui de lado, tá? Igual a integral 1 sobre x mais 3. E aqui você coloca o dx de lado. O que é que são aí essas integrais, né? Integral de 1 sobre y, por exemplo, a gente sabe que é o ln, né? ln do módulo de y. Então aqui vai ocorrer dessa forma, né? De um lado você fica aqui com o ln do módulo de y menos 1 igual ao ln do módulo de x mais 3. E aí a constantezinha de integração, tá? Aqui dá para você arrumar um pouquinho mais essa equação. Quando você tem logaritmos dessa forma, dá para você passar a função inversa do logaritmo, né, que é a exponencial. Então você passa a exponencial dos dois lados. E aí você vai ficar, ó, com a exponencial do ln do módulo de y igual a exponencial. Aí aqui você pode usar duas coisas. A primeira coisa que você vai usar é que é a exponencial inversa do logaritmo, ou seja, exponencial do ln de a, por exemplo, isso é igual a a. E a outra coisa que você vai utilizar, que é aqui no lado direito, é que a exponencial da soma, isso é o produto das exponenciais, né? Exponencial de A vezes exponencial de B. Então vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo você fica apenas com o que está aqui dentro, né?
que é y menos 1 em módulo. Aqui no lado direito você pode quebrar no produto das exponenciais de cada elemento. Então fica assim, ó, igual a exponencial da constante. E na outra você fica com a exponencial do logaritmo do módulo de x mais 3. Então fica apenas o módulo de x mais 3, né? Só que essa exponencial elevada à constante, você pode definir como sendo uma nova constante, uma constante k, né? Então, ó, isso aqui fica igual a k vezes o módulo de x mais 3. E aí esse k ele é positivo, né? Porque a exponencial é uma função positiva, né? A exponencial de qualquer coisa é sempre positivo. E agora a gente vai dar uma olhadinha como a gente faz para eliminar esses módulos. Nem toda vez é possível, mas nesse caso aqui vocês vão observar que é possível. Então, ó, elimine os módulos, né? Como é que você vê isso? Você vê que, a depender do valor de y, esse módulo aí pode ser mais ou menos y menos 1. E, a também depender do valor de x, o módulo de x mais 3 pode ser, né, mais ou menos x mais 3. Aí o que é que você vê? Se simultaneamente módulo de y menos 1 e módulo de x mais 3 tiverem o mesmo sinal, então a equação fica do mesmo jeito, né? Aqui não muda nada. Agora o que é que acontece? Se, por exemplo, aqui, ó, módulo de y menos 1 tiver sinal negativo e módulo de x mais 3 tiver sinal positivo, então aí você vai ter uma troca de sinal, né? Aqui nesse lado, ó, ficaria, por exemplo, menos y menos 1, e aqui ficaria a constante, e aqui ficaria x mais 3. Só que aí o que é que você faz? Você simplesmente pega esse sinal de menos, joga para o lado de cá, e aí você redefine a constante, né? Você ficaria com menos k. Só que aí menos k você chama, por exemplo, de um k1. Tá? Então, mesmo aí que você tenha esses sinais opostos, você apenas redefine a constante, né? Que ela continua não negativa, ela só vai mudar de sinal. E aí, em geral, a solução ela fica da seguinte forma. Né? Só observação, né? Redefina a constante se necessário. E aí a solução, né, fica y menos 1 igual a uma constante k1, né, que é a constante modificada, vezes x mais 3, em que k1 é diferente de zero. Né, ela pode ser negativa, né, que não é o caso de k. K1 aqui pode ser negativo porque ele pode absorver o sinal negativo desses módulos. Então, beleza. A solução é essa daqui. Mas o exercício não acabou, né? Porque a gente tem que resolver o PVI. Tá faltando, a gente vai olhar aqui como é que vai ser aquela constante K1, porque a gente tem a condição inicial, y de menos 1 igual a 0. Então, ó, 0 é igual a y de menos 1, tá? Que aí, ó, corresponde a você substituir x por menos 1 na equação daqui de cima. Né? Aqui você poderia fazer, para ficar ainda melhor, você pode pegar, né, esse menos 1 e passar para o lado de cá. Então, ó, já pode ficar assim, ó, y igual a 1 mais isso aqui. Então, beleza, aí você troca x por menos 1. Então, fica assim, 1 mais k menos 1 mais 3. Então, aí você vai conseguir descobrir quem é k, né? Você pega o 1 e passa lá para esse lado de cá. Então, fica menos 1. Menos 1 mais 3 é 2. Aí, divide por 2 e isso dá o teu k1. Pronto, então agora é que você consegue a solução do PVI, né? Lembra que eu falei, né, o que é que significa resolver um PVI? Você busca uma solução específica, né, uma curva específica. E aí, quando a gente descobre esse K1, a gente tem a curva específica, né, que vai ser y igual a 1 mais, aí quem é K1? Menos 1 meio de x mais 3. E essa aqui é que é a solução do teu PVI, tá bom? E veja que aqui, ó, nós conseguimos uma solução explícita. Né? A gente consegue descrever bonitinho, né, a função que depende da variável independente, né, que resolve a tua EDO. Nem sempre é assim, tá? Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Resolve essa EDO aqui. Y' é igual a 6x elevado a 5 menos 2x mais 1 dividido por cosseno de y mais a exponencial de y. Ela é uma EDO separável, né? Você percebe, né, quando você coloca na forma dy dx igual a 6x elevado a 5
menos 2x mais 1, dividido por cosseno de y mais e elevado a y. Você faz aqui, você consegue, né, isolar de um lado tudo que depende de y e do outro tudo que depende de x. Basta você pegar, passar esse cosseno mais essa exponencial aqui multiplicando dx, multiplicando dy e pega o dx e manda para cá. Então você fica com isso aqui, ó. Cosseno de y mais a exponencial de y dy igual a 6x elevado a 5 menos 2x mais 1, aí aqui dx. E agora o que é que você faz? Você pega e integra os dois lados, né? Integra aqui, integra aqui. E aí o que é que você vai obter? Quem é a integral do cosseno? É o seno, né? Integral da exponencial, a própria exponencial. Aí do lado direito, integral de 6x elevado a 5, x elevado a 6, né? Integral de menos 2x, x ao quadrado. Integral de 1 é apenas x e aparece aí a constante. E aí nesse caso, né, a gente não consegue, né, exprimir y em função de x, né? Porque nesse lado aqui a gente tem um seno e uma exponencial, né, em soma. E daí como é que a gente passa aqui uma função inversa, por exemplo, né? Então, nesse caso, a gente se contenta com a solução implícita. E aí o último exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais refinado. Esse terceiro exemplo aqui é resolver essa EDO aqui, tá? Aí você começa, né? Vamos começar aqui propositalmente errado. Você não, até agora eu só aprendi EDO separável. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, né? dy, dx. Aí você pega e coloca aqui os termos aqui do lado direito. Aí você tenta multiplicar aqui em cruz, né? Aí você fica com... Aí você olha, opa, esse negócio aqui não vai dar em nada não. Porque aqui a gente tem do lado esquerdo uma dependência também de x, né? E aqui no lado direito a gente tem uma dependência de y. Então, você pensa na hora, não, essa daqui não é separável, né? Não dá para resolver por método de equação separável. Mas na verdade dá, tá? Porque aqui você às vezes precisa perceber que dá para fazer uma substituição. Por exemplo, ó, olha bem para cá. Você tem esse termo, ó, 2x mais 3y mais 1. Aqui embaixo, você poderia fazer a seguinte modificação nisso aqui. Você poderia colocar duas vezes, aí 2x mais 3y mais 1. Se você multiplicar esse 2, né, você volta para 4x mais 6y mais 2. Para completar esse 3 que está bem aqui, então você precisa somar 1. Então, ó, dá para você reescrever essa EDO dessa forma aqui. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma substituição, literalmente. Você vai pegar e vai chamar todo esse pedaço aqui de alguma coisa, por exemplo, u, tá? Então você faz assim, ó, chama u de 2x mais 3y mais 1. Chama u disso aí. E agora você vai derivar os dois lados. Então, ó, o linha vai ser quem? O linha, né, lembra que é a mesma coisa que deu o dx, né? As derivadas vão ser feitas aqui em x. Então, derivando 2x, você fica apenas com 2. Derivando 3y, y é função de x, tá? Então, não é apenas 3, é 3y'. Então, ó, mais 3y'. Aí, aqui, derivada de 1 é 0. Então, ó, você obteve que a derivada de u é igual a 2 mais 3 vezes a derivada de y. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 2 que está bem aqui, vai jogar aqui para o lado esquerdo e vai dividir tudo por 3. Então, você fica com u' menos 2 sobre 3 igual a y'. Tá certo? Só que y' é essa equação bem aqui, ó, né, que eu estou marcando aqui com estrela. Então, você usa a equação estrela, só que já usa substituindo esse termo que está bem aqui em cima e esse termo que está bem aqui embaixo por u, tá? Por esse u aqui que a gente chamou bem aqui. Então, ó, isso aqui fica igual a u, que é exatamente o termo 2x mais 3y mais 1, dividido por 2 vezes u, né, que é o mesmo termo que aparece aqui embaixo, mais 1. Então, em resumo, você chegou nessa igualdade aqui.
em que você só tem derivada de u e u, que é u' menos 2 sobre 3 igual a u sobre 2u mais 1. E agora qual é a estratégia? A estratégia é resolver essa EDO aqui, encontrar uma solução u, e assim que a gente encontrar essa solução u, a gente pega e substitui isso aqui, né? 2x mais 3y mais 1 no lugar desse u. E aí a gente vai conseguir a solução para a EDO original, tá? Então, a ideia é essa. E aí o que é que você faz? Você pega 3, multiplica lá para cima, aí passa depois o 2 para o outro lado, e você vai chegar aqui u', que eu vou denotar, né, por du dx. Eu vou colocar nessa forma, que é para você se ligar que vai ser uma EDO separável. Isso é a mesma coisa que 3u dividido por 2u mais 1, e aqui mais 2. Aí você faz o MMC, né, para ficar tudo certinho. Aqui embaixo você fica com 2u mais 1. Aí aqui em cima, ó, você vai ficar com 2 vezes 2u mais 1, que no caso vai ficar 4u mais 3u vai dar 7u mais 2. Pronto, maravilha. E daí o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 2u mais 1 e vai passar bem aqui para cima, multiplicando du. Vai pegar o 7u mais 2, vai passar dividindo. Vai pegar o dx e vai passar lá para cima, né? Em que aqui vai ficar só 1 aqui do lado direito. Então, isso aí pode ser escrito assim, ó. 2u mais 1 dividido por 7u mais 2 du é igual a dx. Aí, quando você fez isso aqui, ó, aí você se ligou. Ah, rapaz, agora sim, eu tenho uma EDO separável. E aqui a gente sabe como é que resolve, né? Integra dos dois lados. Então, a gente faz a integração. Então, integrando, ó, a gente fica com isso aqui. Integral de dx, né? A gente sabe que é x mais c. Então, a jogada agora é resolver essa integral aqui. Então, qual é a jogada para resolver essa integral? A ideia é tentar fazer uma separação desse tipo, ó. Você fica bem aqui desse lado com alguma constante, mais alguma outra constante, dividido por 7u mais 2, du, né? Em que você quer determinar a constante que está bem aqui desse lado e que está bem aqui, para de fato você obter alguma coisa que depende de u mais um ln de alguma coisa que depende de u. Então o objetivo é esse. Essas duas bolinhas que eu coloquei aqui são constantes que você quer descobrir. Então você poderia fazer assim, ó, poderia chamar isso aqui de a e isso aqui de b. Isso aqui é como se fosse um caso bem simples de fração parcial, tá certo? E aí você pega o 7u mais 2, passa com a, soma com b, e aí compara com o numerador que está bem aqui. Ou seja, fazendo isso aí que eu disse, ó, você fica assim, com 7a mais 2a mais b dividido por 7u mais 2. Isso é igual ao termo que está bem aqui. Então, ó, isso deve ser igual a 2u mais 1 sobre 7u mais 2. E aí o que é que você faz? Você compara o termo desse lado que depende de u aqui no numerador com 2, né, que é o que está no outro lado. Esses dois devem coincidir, né? E aqui, ó, esse termo 2a mais b, isso deve coincidir com 1. Isso aí o que é que resulta? Resulta que 7a tem que ser igual a 2. Daí a gente já descobre quem é a, né? A vai ser igual a 2 sobre 7. Com isso, descobre quem é que vai ser b, né? Porque 2a mais b tem que ser igual a 1. Isso implica que, como você já tem a, você vai ter que b vai ser igual a 1 menos 4 sobre 7, que isso é igual a 3 sobre 7. Portanto, essa integral aqui que a gente queria escrever dessa forma, ela fica assim, ó, integral, aí troca a aqui por 2 sobre 7, mais b, no caso, é 3 sobre 7, e ainda dividido por 7u mais 2. Isso aqui du, né? Se você quiser confirmar que o que está aqui dentro dessa integral é a mesma coisa que esse termo daqui de cima, que a gente queria fazer, pega o 7u mais 2, multiplica para cá, pega esse 7, faz para cá, né? Faz o MMC, você vai ver que vai dar a mesma coisa que está ali em cima. E aí essa integral a gente sabe resolver, né?
Agora, ó, cuidado aqui quando for integrar a constante 2 sobre 7, porque aqui a gente está integrando em u, né? Então, não seria 2 sobre 7x, é 2 sobre 7u, tá bom? Então, aqui, ó, integrando 2 sobre 7, você fica com 2 sobre 7u. E essa outra integral aqui, ó, você pode, por exemplo, colocar aqui para fora 3 sobre 7, e aí você fica só com essa integral, ó, integral de 1 sobre 7u mais 2 du. Só que aí fica assim, 2 sobre 7u mais 3 sobre... Aí essa integral dá um ln, né? O negócio aqui é que tem esse 7u, e aí você precisaria fazer uma substituiçãozinha, né? Que seria, ó, 7u mais 2 igual a v, por exemplo. Então, 7du seria igual a dv. E aí, você teria que du seria igual a dv sobre 7. E aí, quando você fosse fazer a integral, né? Integral de 1 sobre 7u mais 2, por meio dessa substituição, né? Você sairia com 1 sobre 7 para fora. Integral de dv sobre v, que aqui você sabe que é o ln, né? Ficaria, ó, 1 sobre 7 do ln do módulo de v. Então, como tem esse 7 bem aqui, que sai, né, dessa substituição, e aí você já tem um 7 aqui fora, junta os dois, né? Então, 7 vezes 7, 49. Então, por isso que fica 3 sobre 49. E aí, essa integral aí resulta num ln, né? Seria ln do módulo de v, só que v, ó, é 7u mais 2. Então, ln do módulo de 7u mais 2. Aí, beleza, você conseguiu agora também resolver o lado esquerdo. Então, a conclusão é o seguinte, que isso aí, né, que é o lado esquerdo, 2 sobre 7 de u mais 3 sobre 49 ln do módulo 7u mais 2, isso é igual, aí vamos olhar o que deu lá em cima, ó, igual a x mais a constante. Então, ó, isso é igual a x mais c. Aí agora lembra que u significa isso aqui, ó, 2x mais 3y mais 1. Então, aí você, onde tem u aqui, pode fazer essa substituição. Então, ó, fica com 2 sobre 7 de 2x mais 3y mais 1, mais 3 sobre 49 do ln do módulo de 7 vezes 2x mais 3y mais 1 mais 2 igual a x mais c. E aí tá bom, né? Já tá resolvido aqui. Isso aqui é uma solução implícita. É até possível melhorar um pouquinho mais essa cara dessa solução, mas a gente termina por aqui. Vamos deixar apenas dessa forma, tá bom? E aí, para vocês fica esse exercício aqui, ó. E uma dica para você resolver é usar a mesma técnica do último exemplo. Substitua u igual a x mais by mais c, tá? E faça como o exemplo anterior. E aí a gente termina essa aula de hoje.